Herodes começou a perseguir os cristãos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, vai contar esta história. E ele prendeu Tiago, que era irmão de João, e em seguida mandou matar. E o povo achou bom aquilo, foi agradável aos olhos de muito, principalmente aos olhos do sacerdote. Então a Bíblia vai contar que por Herodes perceber que o povo achou bom, continuou fazendo assim e tomou Pedro, pegou Pedro e prendeu na prisão para que mais na frente ele pudesse apresentar Pedro ao povo e matar o povo. Mas o detalhe é que quando Pedro ele foi preso, a igreja ficou orando. Mas dá-se a perceber que quando levaram Pedro preso, Pedro também não se preocupou em orar. A Bíblia vai relatar o texto dizendo que Pedro dormiu na prisão. E eu vou ilustrar aquele momento como que se Pedro já tivesse dito a si mesmo e a Deus: já chega, já trabalhei bastante, eu agora almejo chegar no céu. Que façam comigo como fizeram com Estevão, com Tiago. Mas a Bíblia diz que quem determina o tempo na nossa vida é Deus. E mesmo Pedro se entregando para Deus, ainda não era o tempo. Perceba que na prisão Pedro tirou as sandálias dos pés, Pedro tirou o seu manto, o seu casaco, aquilo que ele protegia. Então Pedro se entregou ali. Mas quando nós nos entregamos, Deus está trabalhando ao nosso favor. É possível entender quando você lê o texto que Herodes entregou Pedro a 4 guarnições e você vai perceber que Pedro estava atados, algemados ou amarrados a 2 soldados, um do lado e outro do outro lado. Estava amarrado a eles, sem falar nas outras guarnições e outra. Pedro estava preso lá na prisão mais difícil de sair. Agora, por que Herodes fez isso? Porque sabia que o Deus que Pedro servia era Deus de milagre. Pois é, como eu disse, o tempo só acaba quando Deus determina. Pega esta palavra na tua vida, porque se você está passando por dificuldade, talvez já tenha dito a Deus assim: Senhor, me leva, me guarda, me toma para si. E aí isso ainda não aconteceu, foi porque ainda não chegou o tempo de você, da sua jornada, acabar aqui. Então, eu vou te contar o milagre que aconteceu na vida de Pedro e vou dizer a você que o mesmo jeito que Deus fez milagre na vida de Pedro, Ele pode também fazer na sua vida. Versículo de número 7 diz assim: e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro no lado despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E o fez assim, disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Veja que detalhe, Pedro estava dormindo, então uma luz resplandeceu, e quando Pedro abre os olhos, era o anjo do Senhor. Quando ele percebe, o anjo fala com ele, disse: levanta-te depressa. E o que impedia Pedro levantar? Era as cadeias que estavam amarrando ele e os soldados. Mas quando o anjo deu a ordem, as cadeias se abriram, as algemas, no nosso linguajar, se abriram e nem os soldados sentiram. Aí o anjo disse: levanta-te depressa. Ele levanta. É interessante que cai das mãos as cadeias de Pedro, e o anjo ainda diz: cinge-te.
Cingir é preparar para sair, preparar para correr, ou preparar-se para a batalha. Em terceiro, ele diz assim: coloca a sandália nos pés, amarra-las aí, te prepara que grande é a jornada. É o que o texto quer dizer. A morte ainda não vai te levar. Bota as sandálias nos pés. Cinge-te. Aleluia, porque a jornada ainda é longa. Aleluia. E para não deixar nada para trás, como foi feito a promessa, o anjo diz a Pedro ainda: pega a tua capa e lança as tuas costas e segue-me. Essa capa quer dizer, para mim, eu entendo o que Deus quer dizer assim: não vou deixar nada de você aqui. Tudo que é seu você vai levar. Você vai seguir seu ministério da mesma maneira que você começou, da mesma maneira que eu te levantei. E Pedro vai ali saindo da prisão, ele vai saindo, e o interessante, para resumirmos esta palavra, as portas que Pedro teria que ultrapassar para sair na cidade, na rua, elas se abriam automaticamente e nenhum guarda percebia, mas Deus estava fazendo milagre na vida de Pedro para que aquela jornada não fosse parada com a morte. Então você vê que tudo era plano de Deus. Quando a última porta se abriu, a Bíblia diz que eles saíram à rua, e quando saiu à rua, o anjo disse a ele que fosse embora. Veja, versículo 10: e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído percorreram uma rua, e logo o anjo apartou dele. Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e tudo que o povo dos judeus esperava. Tudo. Perceba que o que Deus tem para fazer na tua vida vai parecer um sonho, mas Ele vai fazer. É só sonho, é só um milagre, mas Ele vai fazer. Pedro só percebeu que estava solto quando estava na rua. Só sabia que aquilo era verdade, que não era um sonho, uma visão, quando ele estava na rua pronto para fazer a obra do Senhor. Receba esta palavra: nada está perdido, nem o tempo acabou, mas Deus cuidará de te colocar no lugar certo para fazer a obra dele no dia e na hora certa. Creia no Senhor Jesus Cristo. Esta é a palavra do Senhor para o teu coração neste dia de hoje. Receba, guarde, batalhe, louve, adore, bendiga o nome santo do Senhor, porque Ele é maior que as cadeias, Ele é maior que os soldados, Ele é maior que os reis da terra, Ele é maior que os montes, os altos, os baixos, aleluia, Ele é maior do que as estrelas. Então você serve ao Deus que tudo pode, aleluia, o Deus que anda por cima do mar, o Deus que abre o mar, o Deus que está sobre tudo e todas as coisas. Ele fará por você. Creia nesta palavra. Ele abrirá as portas, Ele fará cair as cadeias das mãos, Ele salvará por você, Ele curará por você, aleluia, Ele fará o que você não pode fazer, mas Deus se levantará ao teu favor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.